Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Adoração como cumprimento da vontade de Deus. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. Abraão, a partir de um homem, o cumprimento do plano de Deus para todas as famílias da terra. Em segundo lugar, vamos falar sobre Isaac. Quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. E em terceiro lugar, vamos falar sobre como saber se estou fazendo a vontade de Deus, por isso adorando-o. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, devemos adorar o único e verdadeiro Deus. Nesta lição, veremos que Abraão e Isaac foram referências de obediência a Deus e do cumprimento da vontade divina, que redundou em serem abençoados pelo Senhor, nos colocando a assertiva de que uma verdadeira adoração, além de ser um ato de fé, é também uma atitude de conhecimento da vontade divina e de seu cumprimento, ainda que esta vontade contrarie a nossa vontade. O item 1 da lição tem como título o seguinte: Abraão, a partir de um homem, cumprimento do plano de Deus para todas as famílias da terra. Abraão é o nosso pai da fé, tipificado na sua irrestrita obediência e crença ao chamado do Senhor. A história de Abraão nos traz a certeza absoluta de que temos um Deus onipotente, pode realizar todas as coisas, onipresente, todas as coisas estão contidas nele, e onisciente, sabe de todas as coisas, e que está no controle de tudo que acontece no universo e não deixa seus filhos desamparados. Em Abraão, Deus Pai apresenta Jesus Cristo, Deus Filho, como o Messias, o Salvador da humanidade, oriundo no plano terreno de uma nação sacerdotal chamada Israel, tendo na figura do patriarca Abraão a sua origem genealógica. Portanto, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 1, versículo 1, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O profeta messiânico Isaías exorta Israel a olhar para Abraão como referencial de pai da fé, pois este foi o pioneiro que recebeu um chamado do Senhor para estabelecer em uma terra até então desconhecida uma nação sacerdotal, de onde sairia o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo de número 51, melhor dizendo, versículo 2 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Já o catedrático Paulo, o apóstolo dos gentios, ou seja, não judeus, nos revela que nós também somos filhos espirituais de Abraão, pois a salvação em Cristo foi estendida aos que creem em Jesus e professam a mesma fé de Abraão. E na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 6 ao 9, diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça.
Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Portanto, a partir deste ponto, a salvação e a vida eterna estendida aos gentios, isso nos faz herdeiros, ou seja, filhos espirituais de Abraão e herdeiros das promessas de Deus feitas a Abraão, já que nós somos, no caso, descendência de Abraão. Logo, devemos ter Abraão como uma referência de verdadeiro adorador de Deus e de comportamento espiritual, considerando que o pai da fé, ele passou por conflitos familiares com Sara, com Ló. Ele perdeu seu pai em Harã, quando viajava para a terra prometida. A escassez de alimentos e provisões para o seu sustento físico também foi uma realidade na vida de Abraão. Guerras espirituais e guerras contra poderosos exércitos inimigos. Porém, apesar de todas as dificuldades, Abraão creu, especialmente no filho da promessa, confirmada em Isaque. Abraão creu nas promessas do Senhor e foi à luta, não precisando ver ou sentir o que viria. Apenas creu. Fez a parte dele e Deus fez a sua. As promessas de Deus na vida de Abraão. Deus prometeu a Abraão dar-lhe a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Porém, no grande projeto de Deus em fazer de Israel a nação sacerdotal para as demais nações e dela a apresentar à humanidade o Messias, que viria a este mundo para salvá-la através do sacrifício de cruz, Deus proferiu as seguintes bênçãos para Abraão, que se concretizaram ao longo da história bíblica. Dentre estas importantes bênçãos, nós podemos citar, primeiro, que Abraão daria origem a uma grande nação. Foi de Abraão, o patriarca da fé, que surgiu a grande nação de Israel, inclusive fazendo parte da genealogia de Jesus Cristo. Como segunda promessa, Abraão seria abençoado por Deus. Apesar de todas as circunstâncias adversas, Abraão enfrentou grandes lutas de cunho material e espiritual. Entretanto, Abraão foi muito abençoado pelo Senhor, se tornando um grande líder que demonstrou ter intimidade com Deus. Como terceira promessa, o Senhor Deus disse a Abraão que ele teria um grande nome. Abraão hoje é proclamado como um grande homem de fé. Inclusive, seu nome é reverenciado pelos cristãos judeus e islâmicos. Como quarta promessa, Deus disse a Abraão que ele seria uma bênção. Ou seja, Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção". Abraão não só foi uma bênção para Deus, como para todas as nações da terra. E como quinta e sexta promessa, em conjunto, no caso, lei espiritual, Deus disse que abençoaria quem abençoasse Abraão e amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Esta lei espiritual ainda hoje se cumpre, pois quem abençoa Israel é também abençoado sem medidas pelo Senhor. Ainda hoje também se cumpre. Quem amaldiçoa Israel sofre as maldições de suas próprias maldições proferidas contra Israel. Me vem à memória agora um líder da América do Sul que, num discurso, disse que amaldiçoava Israel com as suas vísceras. Infelizmente, este
líder de um país da América do Sul, ele morreu de câncer nas vísceras, exatamente como amaldiçoara Israel. Portanto, esta é uma lei espiritual ainda em vigência. Como sétima promessa, Deus diz a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. Jesus é oriundo da linhagem de Abraão, portanto, descendente do patriarca. E nesta promessa, com a vinda do Messias para salvar os pecadores, é que todas as nações e famílias da terra foram abençoados para a vida eterna, ou abençoadas para a vida eterna. Abraão recebeu muitas provisões materiais na sua jornada rumo à terra prometida, bem como na sua posse. Entretanto, uma das mais importantes e de extremado valor espiritual foi o nascimento do seu filho, o filho da promessa, seu filho Isaque, já que Sarai era estéril. Foi em Isaque que a nação israelita se formou e dela adveio da tribo de Judá Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 12, versículos 1 ao 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Passando agora para o item 2 da lição, nós vamos... esse item 2 tem como título Isaque. Quem espera a vontade de Deus recebe a melhor parte. Semelhantemente a Abraão, o filho da promessa, Isaque, passou por conflitos familiares, no caso com os filhos Esaú e Jacó. Passou pela condição de esterilidade de Rebeca, sua esposa. Passou também pela escassez de alimentos e provisões para o seu sustento físico, por guerras espirituais. Porém, apesar de todas as dificuldades, creu nas promessas do Senhor e foi à luta, não precisando ver ou sentir o que viria, apenas creu e tomou posse das bênçãos prometidas a Abraão e sua descendência. Isaque é o bendito do Senhor. Isaque foi um grande servo do Senhor, porque se dispôs a viver a sua vida segundo a vontade de Deus. Dentre as virtudes de Isaque, nós vamos destacar a sua submissão e obediência ao seu pai, por ocasião do seu próprio sacrifício no altar erigido por Abraão em Moriá. E isso está escrito em Gênesis, capítulo de número 22, versículos do 1 ao 3, que diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Portanto, aqui nós vemos tanto em Abraão como em Isaque esta obediência, esta submissão. Outro ponto importante na vida de Isaque foi a sua fé, quando em oração pediu a Deus para que desse a ele e a sua esposa filhos, pois Rebeca era estéril. De Isaque e Rebeca nascem Jacó e Esaú, representando duas grandes nações abençoadas pelo Senhor. Gênesis 25, capítulo 25, versículos 21 ao 26, diz o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu,
Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Cumpridos os dias para que lhe desse a luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Como terceiro ponto importante nesta virtude de Isaque, nós temos a sua disposição para trabalhar, não medindo esforços para o bem-estar do povo de Deus. Isto fez com que ele fosse muito, mas muito abençoado pelo Senhor. Em Gênesis capítulo de número 26, do versículo 12 até o 25, há aqui uma alusão direta dessa prosperidade de Isaque e a sua disposição em trabalhar para o bem do reino de Deus, para o bem-estar do povo de Deus. Passando para o item 3 da lição, como saber se estou fazendo a vontade de Deus, por isso, adorando-o, nós vamos começar dizendo que o apóstolo Paulo, ele desenhou em palavras e ações o que é ser um verdadeiro adorador. Pois a essência do adorador emerge da alma e não de palavras ou intenções. Adorar a Deus em espírito e em verdade se consubstancia no desejo e no fazer a vontade divina. Em outras palavras, adorar a Deus perpassa por amá-lo sobre todas as coisas. E Paulo retratou isto muito bem em sua vida e nos escritos da carta aos Romanos. E na carta aos Romanos, no seu capítulo de número 8, versículos de número 31 e 32, nós podemos ler o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Independente do que venha a acontecer em nossas vidas, neste mundo de dualidades, devemos sempre adorar a Deus e agradecê-lo em tudo, provando nossa sensibilidade espiritual para viver o cristianismo, não sendo como muitos, apenas adeptos ou simpatizantes da causa cristã. No livro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, Abacuque, capítulo de número 3, versículos 17 ao 19, diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Concluindo a nossa aula de hoje, a história de Abraão e Isaque nos remete a meditar na infinita misericórdia e amor do Senhor. Com a humanidade, no anúncio já naqueles dias do plano de salvação em Cristo Jesus para todos os homens e no relacionamento que Deus quer ter com seus filhos de forma permanente em adoração. Abraão e Isaque foram verdadeiros exemplos de amor e de adoração a Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Se Deus permitir, Shalom Adonai.